Pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia se perdido. Amém? Eu não sei qual é o que significa vitória para você. Vitória, não vou colocar de lado Jesus, porque estaria sendo totalmente injusto, e também para mim não existe vitória sem Jesus. Mas algumas pessoas se sentem vitoriosos, por exemplo, em poder pagar um aluguel mensal. Outros se sentem vitoriosos em poder comprar um carro para poder se locomover pela cidade, ou para poder levar parentes, amigos, enfim, para se locomover até o trabalho. Outros um diploma de uma universidade, outros um curso profissionalizante, outros a vitória é comprar uma casa, nem que seja simples, ou um bom apartamento. Eu não sei qual a sua visão de vitória e qual o seu desejo no coração. Mas nessa noite eu digo a você que eu não sei qual a sua visão de vitória, mas que a sua vitória, independente do que seja dentro da palavra do Senhor, que ela seja com Jesus. Amém. Uma vitória sem Jesus não há vitória. São apenas conquistas nessa terra. Mas vitórias com Deus, com Cristo, com seu Filho amado Jesus Cristo, essas vitórias, primeiramente, elas são eternas. Nada pode superar a vitória eterna em Cristo Jesus. Nada pode superar a vitória eterna da salvação em Cristo Jesus e viver a eternidade do lado do nosso Deus Todo-Poderoso. E esse mesmo Jesus, ele andava por Jericó, e como vocês sabem, a fama dele já era totalmente grande na região, e não foi diferente em Jericó, e tanto que Zaqueu, quando ficou sabendo que Jesus ali passava, correu para vê-lo. De certo, Zaqueu, ele era um homem que tinha uma profissão que, olhando de uma forma pejorativa, era uma profissão, posso dizer que não era de bons olhos, era uma profissão de extrema injustiça. Mas hoje nós sabemos da importância, por exemplo, de um cobrador de impostos ou de um imposto em um país justo. Infelizmente nós não vivemos em um país justo, afinal nenhum ser humano é totalmente justo, mas infelizmente na época de Jesus e nos nossos dias de hoje, infelizmente, a forma que recebem os impostos e a forma que elas são investidas na sociedade, muitas vezes, ou quase todas as vezes, não é de uma maneira correta. Os impostos, assim como você sabe, é para o crescimento do todo de uma sociedade, de uma cidade, de um país, de um estado. E a arrecadação de impostos, sendo elas justas e que não lese, por exemplo, aquele pagador de impostos, era importante, por exemplo, para fundar novos hospitais, bibliotecas, escolas, transporte, pagamento para pagar a segurança pública, como policiais, bombeiros, enfim. Os impostos, numa visão positiva, elas são para isso. A sociedade se reúne e paga seus impostos do seu trabalho, e esses impostos acabam gerando também riqueza para o lugar onde ela vive. E infelizmente Zaqueu não vivia no mundo assim. Zaqueu, assim como nós, não vivia num mundo totalmente justo. E Jesus, ele veio por isso, porque ele veio em um mundo escuro, em um mundo injusto, em um mundo cheio de corrupção. Ele veio para salvar os que estavam perdidos, ele veio para nos salvar. E não foi diferente com Zaqueu, porque Zaqueu, ele era o chefe dos cobradores de impostos, uma pessoa totalmente influente. Como eu já expliquei para você mais ou menos, é claro, não tenho tanto conhecimento assim de impostos, mas, por exemplo, na época de Jesus, o Império Romano precisava desses dinheiros arrecadados, esse imposto arrecadado, para poder manter a sua estrutura de soldados em ordem, alimentação dos soldados, armamentos de ferro, que era muito cara, investimento no seu próprio governo, em novas conquistas,
no bel prazer dos seus imperadores e da parte do Senado, enfim, tantas coisas que quem sofria era o povo que era dominado. Então você imagina você viver em um país ou em um lugar, numa cidade, onde vem um povo totalmente diferente, com um armamento pesado, e essa força impositória vem ao seu país, vem à sua cidade, e aí domina você, e de repente aquela pessoa está cobrando impostos de você e sendo totalmente agressivo. Era mais ou menos assim na época de Jesus. E Zaqueu era o chefe dos cobradores de impostos, porque Roma preferia que quem cobrasse os impostos fossem os próprios judeus, porque ali eles falariam a mesma língua, tinham entendimento, e também o cobrador de impostos judeu saberia, pelo menos teria mais ou menos como base do que se estava sendo arrecadado ali, convinha com que aquele homem trabalhava, com as posses daquele homem. Então para Roma era muito mais cômodo. Mas isso trouxe para Zaqueu um problema, porque Zaqueu começou a ser mal visto pelo povo judeu. Ele era mais ou menos visto por parte deles, por grande maioria, como uma prostituta, como um ladrão, porque eram assim que eles consideravam os cobradores de impostos, os que traíam a nação. Então, Zaqueu ele já vivia de uma má fama terrível. E no final você vai ver que ele admite que iria ver se ele tinha defraudado alguém. No final você vai perceber que a alegria era tanta no coração dele, que ele decidiu fazer contas se ele tinha defraudado alguém. Mas Zaqueu era líder desses homens que cobravam impostos. E ele era muito rico. A palavra do Senhor diz aqui, no segundo versículo. Ele era um chefe dos publicanos e era rico. Então, pode-se dizer que ele era um homem bem sucedido. Pode-se dizer que Zaqueu, nas visões de muitas pessoas, e aqui tirando um pouco da visão espiritual, ele era um homem sim bem sucedido, ele era um homem rico. Ele era um chefe, ele era um homem que estava ali perto do governo opositor, ele estava perto de alguns judeus e fazia parte, vamos dizer, da liderança da região. Então ele era um homem, sim, bem sucedido. Mas Zaqueu, para a sua população, para o seu povo, ele não era um homem bem visto, ele não era um homem de respeito, ele era um pecador, como já disse a você. E Jesus também diz sobre isso. Mas aqui no versículo 3, destaca que ele procurava ver Jesus, e diante da multidão que queria ver Jesus e acompanhava Jesus, e ele, por ser pequeno, ele não conseguia ver, então ele subiu numa árvore, e Jesus, aqui no versículo 5, ele vê Zaqueu em cima da árvore. E o interessante disso tudo é que Zaqueu ele já tinha dentro do seu coração a necessidade de conhecer Jesus. Eu não sei ao certo qual é a sua vida, então eu não vou falar da minha, parte dela, mas isso aqui, a minha vida não convém muito, mas irei falar porque por experiência do que vivi. O pecado no lar, e eu também não sei qual é a sua busca hoje, mas o pecado no lar, o pecado que envergonha o lar, porque existem pecados na sociedade que envergonham muito, ele traz, como eu já disse aqui, vergonha para a família, e também vergonha para o filho ou para os pais. E no meu caso, eu tinha esse grande problema. Eu tinha a rejeição dos pais dos meus amigos, e eu entendo, porque os meus pais, infelizmente, por causa do alcoolismo, não eram um bom exemplo. E também não jogando uma responsabilidade somente aos meus pais, porque nessa época eles ainda não conheciam o Senhor Jesus, e eu também não conhecia.
E eu também não deixava por onde, porque eu era uma pessoa muito agressiva nas palavras e muito brava, vamos dizer assim. Algumas palavras torpes. Eu só respeitava os professores na sala de aula e a minha tia, eu tinha um extremo medo. Mas os colegas da rua e até pessoas mais velhas, era difícil acontecer, mas já aconteceu de eu responder amargamente pessoas perto de onde eu morava, vizinhos. E as pessoas olhavam para mim e falavam: olha, não é filho daquele homem que bebe? Olha, não é filho daquela família perdida? É um perdido também. Eu já ouvi isso. Eu já ouvi: nem pai tem. Porque o meu comportamento, porque a minha atitude era um reflexo do pecado que a minha família vivia e que eu vivi. Isso trazia vergonha para a nossa família. Isso traz o pecado. Eu quero ser bem claro com você, porque é uma palavra sobre vitória. O pecado, ele nos traz vergonha quando ele é exposto, quando nós estamos vivendo assim. Parece que nossa, que bonito isso aí. Mas quando você é totalmente exposto, quando você cai em si, é muito vergonhoso. Então você vê pessoas se afastando de você. E eu digo a você, quando existe um afastamento de amigos, afastamento de pessoas que você ama, que você gosta, quando você vai vendo que você vai se isolando por causa do seu mau comportamento, ou por causa das atitudes que a sua família, e de certo respinga em você, tem, isso me traz muita tristeza. Eu não sei como estava o coração de Zaqueu. Eu não sei como estava o coração de Zaqueu, mas eu posso dizer no meu coração: vergonha, humilhação e desejo de sair do pecado. Era o que eu sentia. E eu não sabia como. Zaqueu tinha tudo. Zaqueu era rico. Mas isso não preenchia, pelo que vemos aqui nessa passagem, o coração de Zaqueu. Porque algumas vezes nós confundimos, o pastor falou sobre isso na primeira ministração, que ele falou que a vitória, a nossa vitória, é quando estamos com Deus. Quando nós estamos com Deus e tememos a Ele, seguimos a palavra dele, servimos ao Senhor, nós seremos vitoriosos. Assim o irmão Manuel também teve a mesma linha de raciocínio, e o presbítero Israel falou da vitória em Cristo Jesus. E hoje eu digo a você que a maior vitória que temos, independente do qual ela seja, é a vida eterna com o Senhor. E aí, o que vier depois será bônus na sua vida. Talvez nessa noite aqui você veio, assim como eu. A princípio eu estávamos assistindo a um documentário sobre programas da época dos anos 90 e 80. Os anos 80 eu era criança, mas nos anos 90 eu era adolescente, pré-adolescente. Então, eu via na televisão aqueles jovens, com a família reunida nas novelas, que existiam na época no SBT, e até na Globo. Eu assistia isso, porque na época era diferente. Então a gente assistia. E quando eu via os pais comendo com os filhos, eu achava aquilo muito distante. Eu não entendia. Quando eu via o pai, mãe e filhos reunidos numa casa, conversando, sorrindo, indo ao cinema juntos, eu achava isso muito distante. E eu, achava isso impossível. Tanto que eu não vivi isso na minha adolescência e na minha juventude. E para mim era totalmente distante, totalmente, não tinha alcance para mim. E eu percebi que um lar sem Jesus, um lar que infelizmente está dominado pelo pecado, ele precisa ser restaurado pelo sangue do Cordeiro. Aleluia. Ele precisa ser restaurado pelo sangue de Jesus. Uma família, talvez hoje você que está aqui, você só queria um jantar em paz com sua família. Essa é a sua maior vitória. Aquilo que para mim era distante, talvez para você hoje é uma realidade, digamos assim, de você não ter um jantar em paz com sua família, de você não poder sentar com seu marido e com seus filhos e comer em paz, conversar sobre a palavra. Talvez você não tenha isso no seu lar. Talvez no seu lar hoje
que está, vamos dizer, até muito bem financeiramente, mas você não tem a paz de Cristo no seu lar, os seus entes queridos ali, os seus parentes, os seus familiares, eles não servem Jesus, e muitas vezes até você está um pouco distante por causa de algum ato que está te distanciando de Jesus, e aí você não tem alegria. Então quando você come, você não tem mais alegria, e você quer isso de volta. Para você, que para muitos é tão comum, para você é uma grande vitória, e Jesus, ele olha isso e valoriza, porque você vê isso como uma grande vitória na sua vida, uma família com Jesus. E Zaqueu ele permite que o Senhor Jesus entre em sua casa. Zaqueu ele permite que o Senhor Jesus, mesmo ele sendo um pecador, mesmo ele sendo cobrador de impostos, mesmo ele sendo renegado pela sociedade, mesmo ele sendo rico, mas e aí? Ele estava sendo renegado pela sociedade, mas percebemos na vida dele que existia algo a ser mudado, e somente quem poderia mudar, e quem só pode mudar muitas realidades hoje, é o nosso Senhor Jesus Cristo. É somente Ele. Não era dinheiro que salvaria Zaqueu, e ele sabia disso. Eu vou ler com você, por favor, para você entender onde eu quero chegar. Provérbios 17, versículo 1. Provérbios 17, versículo 1. Aqui nada mais, nada menos, o homem mais rico da face da terra fala sobre isso. Para você ver a importância de Deus em um lar. Para você ver a importância de Deus em um lar. Eu que não estou pregando pobreza, não é isso. É que diante da vitória nós temos que estar primeiro com Cristo. Diante das grandes conquistas que queremos ter aqui na terra, por que não? Desde que seja justa diante da palavra do Senhor, temos que estar com aquele que é Jesus. Temos que nos arrepender dos nossos pecados. E aqui em Provérbios ele diz algo muito interessante, que é assim, ó, Provérbios 17:1. É melhor um bocado de seco, no caso para alguns, pão seco, e com ele a tranquilidade, do que a casa cheia de iguarias e com desavença. Olha a importância de Deus, de Cristo em um lar. Olha que o homem mais rico que existiu na face dessa terra, ele disse: é melhor um bocado seco, olha só, um pão simples, um alimento simples, que te sustenta. Olha, vamos dizer aqui em português claro, é melhor algo simples que te sustente e com tranquilidade, do que uma casa cheia de iguarias, uma casa cheia de comida, de riquezas, mas com desavença. E aqui em Provérbios 15, versículo 16 e 17, ele diz assim, também Salomão: melhor é o pouco com o temor do Senhor, do que um grande tesouro onde há inquietação. Melhor é a comida de hortaliça, de novo, uma comida simples, onde há amor, do que um boi cevado e com ele o ódio. Talvez você nesta noite esteja vivendo em um lar assim como eu vivi. Talvez você, assim como Zaqueu, tem grandes conquistas na sua vida. E você teve grandes vitórias na visão sua e na visão de quem está ao seu redor. Talvez um diploma que poucos têm. Talvez uma casa que você aluga, que poucos têm condições de ter, e você tem. Isso para você é vitória, amém. Para mim também é uma grande vitória você pagar um aluguel, você pagar a sua casa. Mas o que eu quero, nesta noite que o Senhor falou muito comigo, é que, e isso eu quero deixar claro para você, eu vivia numa família pobre, que minha tia me ajudava muito, mas quantas vezes eu queria viver na mesma casa, na mesma simplicidade, mas eu queria somente paz na minha casa. É só isso que eu queria, paz, harmonia. Eu queria isso que Salomão fala aqui em Provérbios. Olha, melhor algo simples,
do que algo cheio de requinte e tristeza. E Zaqueu, meu irmão, Zaqueu traz Jesus para dentro do seu lar. E essa noite eu quero dizer a você: não deixe Cristo fora dos seus planos, porque na verdade nós não podemos tirar e colocar Cristo como algo, um objeto na nossa vida. É Jesus que vem para nos restaurar, mas que Jesus esteja no seu coração, também nos seus planos. Que Jesus esteja com você na sua formação. Que Jesus esteja com você quando você conquistar o diploma. Que Jesus esteja com você quando você conquistar o seu carro. Aleluia. Por que não? Mas o que eu quero dizer a você é que mesmo assim tudo isso é passageiro. O carro, a casa de aluguel, os bens, os móveis, a roupa que vestimos, é tudo passageiro. Mas aqui, eu gostaria de ver com você no versículo 7. Eu já estou partindo para o encerramento. Versículo 7 de Lucas 19. E vendo isso, murmuravam dizendo que entrara para ser hóspede de um pecador. E levantando-se Zaqueu disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo 4 vezes mais. Sabe o que aconteceu com Zaqueu, meu irmão? A salvação entrou na casa de Zaqueu. Jesus entrou. Jesus fez com que Zaqueu se arrependesse dos seus pecados. E talvez um homem que só visse interesse em dinheiro, aqui não retrata muito bem. Quando fala casa, creio eu, acredito, e alguns estudiosos acreditam, que ele tinha uma família. Mas aqui não fala, olha, entrou, mas acredita-se que Zaqueu tinha uma família. E Jesus entrou na casa dele, mas Jesus já tinha entrado aqui no coração de Zaqueu. Tanto é que as posses de Zaqueu, você percebeu o peso disso? E eu gostaria de ver com você. Ele diz assim no versículo 8: eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. Zaqueu, através de Jesus, já tinha se desprendido das coisas. Não que elas não eram importantes, elas eram importantes para a vivência dele na sociedade, para o sustento da sua família. Não é disso que eu estou tratando. Mas a alegria foi tanta de Zaqueu, a alegria foi tanta, a alegria da salvação na casa dele. Eu não sei, Edna, eu vou falar aqui o que a Edna me disse. A Edna me falou que no dia do aniversário do meu irmão, em que os irmãos da igreja foram até o pastor, junto com os irmãos e as irmãs que foram lá fazer um culto. Infelizmente eu tinha feito uma cirurgia e não pude ir. A Edna me disse, vou falar aqui abertamente, Edna, depois você pode puxar minha orelha. A Edna disse, Marcelo, fazia muitos anos que eu não sentia essa alegria que eu estou sentindo hoje. E quando eu li sobre Zaqueu, eu lembrei da Edna, eu lembrei desse acontecimento, eu lembrei também da minha vida, e isso fez me entender mais sobre o quanto Jesus é bom com a gente. Aleluia. O quanto os nossos sonhos e vitórias são importantes para Ele também. São importantes. Jesus, ele vê importância assim, você ter um almoço tranquilo com o seu marido, com a sua esposa e com os seus filhos. E se você não tem filhos, com a sua sogra, com os seus amigos, um almoço, um jantar tranquilo com seus irmãos da igreja. Jesus, ele sente alegria, com certeza ele sente alegria quando os irmãos vão na sua casa e tocam hinos de louvor, agradecendo a Deus, e a paz entra naquela casa. O Espírito Santo contagia aquele lugar, os vizinhos. Jesus, ele também vê isso como uma grande vitória na sua vida. Espero que você também veja.
Quando alguém recebe um Oscar, como eu vi, estava vendo esses dias, e o ator dedicou aquele prêmio ao Senhor Jesus. Ou do simples homem que trabalha na rua, às vezes até como eu vi no Bom Retiro, um homem que fez uma grande coleta, ele se ajoelhou no chão e agradeceu a Deus. Coleta de lixo. Vitórias que com Cristo elas se tornam muito maiores. Com a salvação em Cristo, meu irmão, com a salvação em Cristo, as nossas vitórias aqui na terra, elas são passageiras, sim, mas essa salvação em Cristo, a vida eterna com Ele é eterna, é a eternidade de felicidade do lado do nosso Salvador. É o arrependimento dos pecados, e você sabe do que eu estou falando, porque você alguma vez já se arrependeu. Quando você se arrepende, vem aquele alívio, aquela alegria que muitos anos você não sentia. E mesmo que as pessoas lá ao seu redor falem, olha aquele ali, ó. Olha, meu irmão, que o falar dos outros agora só seja de testemunho para a sua vida. Glória a Deus. Se alguém diz, olha, aquele ali, você não era aquele drogado lá, eu era aquele homem que se drogava, mas hoje eu não sou mais. Olha, você não é filho do Pedro que bebia, não. Meu pai não bebe mais, hoje meu pai é servo do Senhor Jesus, e eu também sou servo do Senhor Jesus. Aleluia. Que essas vitórias, meu irmão, elas também sejam importantes na sua vida. E que a busca de Cristo, da salvação de Cristo, do arrependimento dos pecados, porque todos nós somos pecadores e consequentemente precisamos todos os dias que Jesus entre aqui, ó, e nos perdoe. Aleluia. E nos restaure e faça com que a gente não venha a pecar mais. Aleluia. Que nesta noite, meu irmão, e eu vou encerrar lendo os 2 últimos versículos, 9 e 10 do versículo de Lucas 19. E disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o Filho do Homem. Veio buscar e salvar o que se havia perdido. Eu era perdido, pobre, miserável, pecador, mas Jesus Cristo, num lugar cheio de tristeza, amargura, rancor, ira, mentiras, idolatrias, Jesus entrou e levou salvação para a minha casa, e eu acredito. E você acredita, se você não tem um lar hoje que serve ao Senhor Jesus, que esse seja o seu desejo de vitória. Aleluia. A minha casa também servirá ao Senhor. Amém. Eu gostaria que você levantasse neste momento, meu irmão. Se você já tem um lar que serve ao Senhor, seja grato a Ele, é uma grande vitória. Não esqueça disso não. Agradeça ao Senhor. Mas se você tem um lar hoje em conflito, de dificuldades, meu irmão ou minha irmã, peça ao Senhor. Tenha esperança. Nós temos aqui a irmã Alice, aqui, a irmã nossa diaconisa Alice, irmã Alice. O marido dela se converteu nos últimos anos de vida, mas o Senhor fez com que aquele homem conhecesse ao Senhor Jesus. Então nessa noite não perca suas esperanças. Você é vitorioso em Cristo Jesus. A sua salvação, o seu arrependimento te traz salvação em Cristo Jesus. Você deixar que Jesus tome conta da sua vida, da sua história, dos seus passos, é uma vitória em nome de Jesus. Pai eterno, Pai de poder,